Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência. É com grande alegria que se renova em nós a satisfação deste reencontro. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria da psicóloga Gláucia Lima e que tem como título Princípios Bíblicos para o Autocuidado Holístico. Quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre o autocuidado holístico, isto é, integral para os filhos de Deus. Também perceber que somos um ser complexo e conectado, espírito, mente e corpo. E, por fim, praticar, crendo que Deus nos criou e nos formou um ser maravilhoso, e Ele deseja a nossa saúde integral. Qual é o papel da igreja nesse processo abençoador? Vamos a alguns textos bíblicos. E vamos começar com o principal texto, escolhido como sendo o texto áureo. Está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que leio. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns textos bíblicos inspirativos que ajudam a gente a entender este texto básico, este texto foco. Salmos capítulo 84, versículos de 1 a 5. Abro aspas. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa! Louvam-te sem cessar! Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Outro texto, Lamentações capítulo 2, versículo 11, abro aspas. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Salmos 32, versos 3 a 5. Abro aspas. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado
e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 5, versículo 23, abro aspas e leio: não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. A Bíblia nos apresenta uma riqueza de orientações para que sejamos saudáveis em todas as áreas da nossa existência. O propósito de Deus foi que o ser humano desfrutasse da incorruptibilidade do corpo, da alma e do espírito. Mas, infelizmente, devido ao pecado, passou a ter que conviver com mazelas que o afetaram em todos os âmbitos da vida, mental, espiritual e físico. Graças a Deus que não estamos fadados ao fracasso, pois em Cristo podemos buscar viver a qualidade de vida que foi planejada por Deus, ainda que com limitações. Deus deseja que vivamos de maneira saudável, coerente com a sua palavra e renascidos em todas as áreas de nossa existência, corpo, alma e espírito, como Paulo incentiva a igreja de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Conforme texto áureo que já lemos no início desta lição, as palavras de Paulo apresentam uma vida completa, ou seja, uma visão holística. Talvez você esteja perguntando: holístico? O termo holístico não é sinônimo de misticismo. Holístico, palavra de origem grega, significa relativo ao conceito que encara o homem fisiologicamente como um todo. No portal Educa Brasil, o holismo é explicado como, abro aspas, um conceito que surgiu dentro da filosofia. Essa vertente filosófica determina que as coisas precisam ser vistas de forma global, não de forma isolada. Isso pode ser explicado através de práticas integrativas na área da saúde. Como cristãos, também alinhamos com este entendimento de que a conversão deve acontecer em todas as áreas do indivíduo, promovendo a saúde integral. Contudo, esta visão tem sido negligenciada. Ensinamos muito sobre a transformação espiritual, sem enfatizarmos que o espiritual está conectado com o mental e com o físico. Na Bíblia encontramos duas perspectivas do ser humano quanto à sua antropologia: a semítica, especialmente a hebraica, e a helênica, influenciada pelo pensamento grego. A civilização semítica percebia o corpo na sua totalidade. Já a civilização greco-romana entendia o ser humano como sendo a soma do corpo mais a alma. Os textos hebraicos
não comportavam o ser humano, como se houvesse coisas que são só da alma e coisas que são só do corpo, pois tinham a compreensão de que tudo estava intrinsecamente ligado. Já na época de Paulo, predominava o pensamento greco-romano, com a ideia de divisão entre corpo e alma. Devido a este conceito, Paulo foi intencionalmente didático ao mencionar a necessidade de santificar o corpo, a alma e o espírito, para que aquela cultura compreendesse bem. Mas, independentemente da visão antropológica, o propósito bíblico é um só: o renascimento do ser humano em tudo aquilo que o compõe, ou seja, uma vida saudável completa. Vamos analisar o tópico 1, que diz que conversão espiritual, o início de tudo. O apóstolo Paulo faz uma referência sobre a conversão que diz tudo. Abro aspas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Conforme registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando aceitamos a redenção de Jesus Cristo, recebemos a presença do Espírito Santo em nossa vida. É iniciada, então, a grande transformação para que tudo seja feito novo. Tudo. Mas em qual parte de nós o Espírito de Deus habita? A humanidade quer respostas objetivas, regras, para uma questão que é muito subjetiva. Paulo deseja que Deus santifique o homem por inteiro, porém explica de uma forma fragmentada, para que os convertidos não tenham dúvida de que Deus quer agir em tudo no nosso ser. Alguns gentios convertidos ficaram confusos pela introdução de heresias influenciadas pelo pensamento grego. Por exemplo, o gnosticismo, que pregavam a santificação do espírito e desvalorizavam a santificação do corpo. Mas na prática isso é possível. Se for possível, santificarmos apenas o espírito, sem transformações físicas e mentais, então alguma coisa está errada. A conversão espiritual é o início de tudo. Com o recebimento do Espírito Santo, que como uma cachoeira em tempos de fartura de água, corre com força pelas paredes da rocha e inunda todos os espaços do ser humano até chegar ao seu destino. Segundo Marshall, um estudioso da palavra, em 1983, ele diz que Paulo distingue 3 aspectos da personalidade do cristão: sua vida em relação a Deus, através da parte espiritual da sua natureza, sua personalidade ou alma, e o corpo humano, através do qual acontecem as ações. Se também concordamos com este autor, ao renascermos, passamos a nos relacionar com Deus através da
instância espiritual de nossa personalidade, que interage com o Santo Espírito. A partir daí, uma cachoeira de vida passa a correr com toda a força em todas as áreas da nossa vida, para que tenhamos regeneração e saúde em tudo que diz respeito ao nosso ser. Apesar de muitos desenvolverem uma vida espiritual com fé em algo transcendente, a nossa vida espiritual tem um nome: Jesus Cristo. Através dele passamos a introduzir práticas espirituais fundamentadas nas verdades bíblicas e no nosso relacionamento íntimo com Deus. Um Deus pessoal que se compraz em interagir conosco, conhecer as verdades bíblicas e desenvolver um relacionamento com Deus através de momentos de oração, torna-se fundamental para uma vida espiritual saudável. Porém, não podemos esquecer que a comunhão com os irmãos também é uma das manifestações da vida espiritual saudável, pois o Espírito Santo interage individualmente e comunitariamente, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 5, que leio. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E ainda outra referência em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, que leio também. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Assim como existe um corpo material, espiritualmente também somos um corpo, onde cada um está ligado ao outro, sendo Jesus a cabeça e a própria vida deste corpo espiritual, a igreja. Uma aplicação. Você tem conseguido desenvolver as práticas para a saúde espiritual? Leitura, escuta da palavra, oração e a comunhão com os irmãos. Tudo isso na sua rotina de vida? Com o fenômeno da pandemia, alguns irmãos ficaram acomodados e não retornaram para os cultos presenciais. Não seria isso um afastamento da vida espiritual saudável? Vamos ao tópico número 2, transformação da alma. Aquela que comanda tudo também precisa ser comandada. Certamente você já ouviu essa expressão. A propaganda é a alma do negócio. Com isso queremos dizer que a razão de ele existir na nossa vida, a alma, é quem faz a interação do homem com o mundo. Se a alma não estiver bem, muito provavelmente o corpo também sentirá reflexo disso. E a alma, como sopro de vida, ruach, no hebraico, é a razão da existência do homem. A palavra ruach possui vários sentidos na Bíblia hebraica, sendo que em Gênesis capítulo 2, versículo 7,
podem ser aplicados os seguintes significados: alento vital, alma, espírito, respiração, fôlego, sopro. Mas também vemos a palavra alma ou ruach sendo utilizada para se referir às expressões do espírito como temperamento humano, consciência, interioridade. E é sobre isso que vamos refletir tudo o que diz respeito à nossa interioridade deve ser renascido em Cristo e, portanto, ter o potencial para ser saudável, temperamento saudável, sentimentos saudáveis, pensamentos e cognições saudáveis, vontades saudáveis, emoções saudáveis e decisões saudáveis. O Salmo 84 fala de uma alma feliz, porque se alimenta da presença do Senhor. Nos textos base desta lição, vemos exemplos de almas abatidas pela adversidade e pelo pecado. É fundamental que existam práticas de cuidado da nossa alma. Além das práticas espirituais que causam efeitos maravilhosos na alma, também atividades de interação social, ajuda ao próximo, relaxamento, boas risadas, aconselhamento, lazer, tratamento psicológico e ou psiquiátrico, entre outras. Uma aplicação. Você é uma pessoa predominantemente alegre ou triste? Como tem cuidado da sua alma? Já pensou em procurar ajuda para tratar ansiedade excessiva, angústia inexplicável ou pensamentos que não condizem com a realidade? Pense nisso. Vamos ao tópico número 3. Renovação física. Será mesmo importante? Existem estudos científicos que apontam para uma relação entre saúde, adoecer, e a vida emocional. Já é consenso que uma alma abatida ou ansiosa pode influenciar na incidência de sintomas e ou enfermidades físicas, sendo que o nível de estresse é um fator de risco para a incidência destas. Enquanto Davi mantinha escondido o seu pecado, o seu corpo definhava. Comprove isto lendo Salmos capítulo 32, versículo 3. Por outro lado, Salomão expressou que um coração alegre transparece no rosto. Provérbios capítulo 15, versículo 13. E no Salmo 84, Davi declara que a sua alma e o seu corpo cantavam ao Senhor, interagiam no mesmo objetivo. A nossa vida interior e exterior funcionam como uma engrenagem, uma instância influenciando a outra instância, sendo que neste mundo não há como separá-las e continuarmos vivos. Muitas são as orientações de cuidado com o corpo em nossos dias, mas a Bíblia não fica atrás. Paulo orientou Timóteo a cuidar da sua saúde. Isso está registrado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23.
No livro das leis, Levítico, Deus deixou uma série de orientações de cuidados e práticas saudáveis para o povo hebreu. Este cuidado com o corpo deveria ser melhor trabalhado com a igreja. Por exemplo, tantos alimentos que fazem mal ao corpo e continuam a ser consumidos freneticamente, ou o problema da obesidade mundial e no Brasil, que aumenta dia a dia. Quase não se fala sobre a glutonaria em nossos púlpitos. E ainda por cima, os crentes têm a fama de que o que mais fazem é comer. Vida física saudável também envolve uma boa higiene pessoal e do ambiente onde se vive. Não precisamos usar produtos caros, mas precisamos ser cuidadosos com o asseio pessoal. Deus quer agir em todos os aspectos relacionados ao bem-estar do nosso corpo regenerado. Quando renascemos em Cristo, as práticas ruins devem ser abandonadas. Aplicação. Você é cuidadoso com o seu corpo? Já abandonou as práticas físicas ou pecados que fazem mal para o corpo? Você é seletivo na sua alimentação, visando a saúde? Conclusão. Deus tinha e tem o propósito de uma vida saudável, completa para a humanidade, sendo que esta vida saudável inicia através da regeneração espiritual. A partir do novo nascimento, nossas emoções, pensamentos, vontades e decisões também serão transformados, comandando ações que promovam mudanças em nossos hábitos e comportamentos. Que eu e você possamos desfrutar dessa saúde integral e sermos testemunhas da obra regeneradora de Jesus Cristo no ser humano inteiro. Que através do Espírito Santo nos ajude. Amém.